Seja bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada do Renalcast, um videocast original do Centro Renal Clinic, produzido pela ON Comunicação. No programa de hoje nós vamos falar sobre saúde ginecológica. Por isso, mais uma vez, aqui nos estúdios comigo, a doutora Karina Monteiro, que é ginecologista e mastologista do Centro Renal Clinic. Doutora Karina, seja muito bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite, Paulo. Vamos começar? Vamos. Doutora, a gente sabe que em face da campanha de Outubro Rosa, a questão antes era muito voltada para o câncer de mama e depois foi crescendo, né? Então a gente tem o câncer de mama, mas ganhou cada vez mais importância e relevância. E hoje a gente fala sobre saúde da mulher como um todo, no mês de outubro. Mas uma coisa que a gente sempre gosta de salientar é que a saúde da mulher ela tem que ser cuidada durante todo o ano, né? A gente tem uma campanha que dá foco, mas todo ano ela precisa ser cuidada. Por esse motivo, para abrir nosso bate-papo, eu gostaria de saber alguns sintomas ginecológicos de que a mulher precisa procurar a ajuda de um profissional. Bem, os principais sintomas que levam as mulheres à consulta ginecológica é alteração de ciclo menstrual, ciclos que são muito curtos, ciclos que são muito longos, cólicas menstruais, alterações de fertilidade e corrimento vaginal. Também é algo bem comum que é procurado. Mas eu tenho pacientes muito disciplinadas. Normalmente as minhas pacientes elas vão por uma rotina ginecológica e é algo que eu recomendo. Paciente que vai lá uma vez por ano, escolhe aquele mês, é um mês de fazer o seu check-up ginecológico. Até porque o ginecologista ele é a porta de entrada, muitas vezes, do sistema de saúde. Então, ele que identifica quando o paciente precisa de outras áreas a serem trabalhadas, como ser encaminhado para um gastro, para um endócrino. Então, o rastreio, de uma forma geral, muitas vezes é feito no consultório ginecológico. Então, a paciente, ela pode, quando ela sentir alguma coisa, mas também deve ter o hábito de passar pelo menos uma vez ao ano para fazer os seus exames de rastreio para cada idade, né, direcionado, e também receber as orientações para aquela fase de vida que ela está vivendo. E aí a nossa segunda pergunta é justamente isso. Qual a importância desses exames, como o Papa Nicolau, a mamografia? Qual a importância desses exames na saúde da mulher? Veja bem, exames de rastreio, eles são indicados para identificar o câncer, justamente para o Papa Nicolau, o câncer de colo do útero, e a mamografia para o câncer de mama. E para identificar na fase precoce, em estágios iniciais, de forma que a gente consiga oferecer um tratamento eficaz que leve à cura da paciente. Então é por isso que as mulheres elas têm que entrar no rastreio. E é completamente diferente o rastreio do câncer de colo e o rastreio do câncer de colo do câncer de mama. Quando a gente fala de rastreio de câncer de colo, a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRAGIO, ela recomenda a partir dos 25 anos, junto com o Ministério da Saúde, também a recomendação a partir dos 25 anos. Na nossa realidade aqui do Pará, a gente vê uma inversão sobre o que é mais prevalente. O câncer de colo do útero ele é mais prevalente do que o câncer de mama, enquanto nos outros estados brasileiros o câncer de mama é mais prevalente do que o câncer do colo do útero. E então abre um leque para várias formas de fazer rastreio. Também a gente tem uma novidade no Ministério da Saúde, que é a pesquisa do HPV de alto risco. Então, pacientes que têm alteração no seu preventivo, elas também são indicadas para fazer pesquisa de HPV de alto risco, que é o que causa o câncer de colo do útero e que tem que ser avaliado se existe presença desse tipo de HPV e aumenta o risco dessa paciente ter câncer. Isso também vai mudar a forma como ela é rastreada. Então, basicamente a resposta
para que serve o exame de rastreio é identificar a doença de uma forma precoce e de forma que ela tenha tratamento e cura. E existe alguma frequência indicada para que seja realizado esses exames? Normalmente a frequência é uma vez ao ano. O preventivo é a partir dos 25 anos, uma vez ao ano, até os 65 anos de idade. A mamografia é a partir dos 40 anos até os 75 anos de idade. Lógico que existem as exceções. A Sociedade Brasileira de Mastologia para o câncer de mama, ela fala que se a paciente ela tem uma expectativa de vida de mais de 7 anos, ela deve continuar fazendo a mamografia depois dos 75. Então, a gente está vendo a expectativa de vida aumentar nas pacientes. O que eu falo para elas, olha, se você vê assim que você está muito velhinha, não vai durar mais um ano, talvez a gente pare de fazer o rastreio, mas pelo menos examinar, nós vamos examinar em uma consulta. Porque a realidade é justamente essa, né? Há uma expectativa de vida cada vez mais crescente na população brasileira, né? Envelhecendo cada vez mais, principalmente as mulheres. A expectativa de vida das mulheres são maiores do que a dos homens, né? Exatamente. A vida sexual também mudou, né? E acredito que essas orientações de idade de rastreio, elas vão ser mudadas também, isso em breve, né? Talvez esse ano mesmo tenha outra nota dando outra orientação, mas a data de início, a idade de início é essa, 25 anos pelo menos. Lógico, em algumas situações a gente vai fazer a coleta antes do preventivo, mas existem indicações específicas e também a vontade da paciente de fazer o rastreio. Tem pacientes que são muito esclarecidas e elas já vêm desde a primeira relação sexual, numa consulta ginecológica, com esse intuito de fazer rastreio, de tirar suas dúvidas e tudo mais. E a questão do histórico familiar também é um sinal de alerta ali para que essa mulher, independente da, digamos assim, a idade mais indicada, ela comece um pouco mais cedo a buscar fazer esse rastreio? Bem, para o câncer de colo do útero, o fator hereditário, ele não tem esse peso. O que causa o câncer do colo do útero é a infecção pelo vírus de HPV. E aí o HPV de alto risco. Para câncer de mama, a história familiar tem um peso muito importante. Então, se você teve mãe com câncer de mama, irmã com câncer de mama, que são parentes de primeiro grau, a forma como a gente vai ver essa paciente é diferente. Hoje existem também os testes genéticos, que vão dizer se a paciente ela tem mais propensão para o câncer de mama. Então, hoje a realidade é diferente. O paciente já chega no consultório com uma história de a mãe, a irmã que já tem mutação de BRCA, paciente que já tem um diagnóstico genético. Então, o rastreio dela muda, acontece antes dos 40 anos. Tá. E indo para uma outra área, na questão dos métodos contraceptivos, existem ou quais são esses métodos contraceptivos mais eficazes? Os métodos contraceptivos mais eficazes que temos no mercado hoje em dia são os de longa duração. O mais eficaz, o Implanon, que é um dispositivo subdérmico que a gente coloca e dura 3 anos. E também tem os famosos DIUs, dispositivos intrauterinos. Esses dispositivos intrauterinos, eles têm diferença entre ser hormonal e não hormonal. Eles também são métodos contraceptivos de alta eficácia. Tem a laqueadura tubária, que é um método definitivo.
E também tem os anticoncepcionais orais, os anticoncepcionais injetáveis, que a eficácia vai depender da forma como ele é usado. Então, por isso que a preferência, quando a gente fala de eficácia, é para métodos de longa duração. Lógico que o anticoncepcional que a vizinha toma não é o mesmo que a outra vizinha pode tomar. Então, tem que ser individualizado, tem que ser perguntado para o ginecologista, escolhido em conjunto quais são as expectativas da paciente, em qual momento ela deseja engravidar da vida dela, se tem alguma comorbidade, para poder escolher o método. Era isso que eu ia perguntar, justamente isso. Em que momento e qual desses métodos contraceptivos a paciente vai escolher, né? Você bem falou, né? Cada caso é um caso, cada organismo, cada pessoa é uma pessoa, né? Cada mulher é uma mulher. Então, justamente, como escolher esse método contraceptivo, e somente um método contraceptivo é ok? Ou tem que ser um conjunto? O DIU mais, ou como é que funciona? Bem, vamos. Então, é uma pergunta muito importante. Quando? Quando iniciar a vida sexual? Quando você tiver intenção de iniciar a vida sexual e não tem intenção de engravidar, é bom já passar na consulta. É aconselhável que você já passe uma consulta para escolher o seu método contraceptivo. A combinação dos métodos não é necessária quando você está falando de uma relação monogâmica, de um casamento. Não precisa de mais de um método contraceptivo. O que a gente recomenda de usar preservativo e DIU quando a paciente não tem só um parceiro? Usar o anticoncepcional mais o preservativo também quando ela não tem só um parceiro, ou quando a paciente não faz o uso adequado do contraceptivo. Por exemplo, os anticoncepcionais orais, a paciente esqueceu 2 comprimidos da cartela. Ela já está vulnerável, ela já está suscetível a uma gestação. Por isso que tem que combinar os métodos, usar preservativo, que no caso o preservativo vai ser o principal método contraceptivo quando a paciente esqueceu de tomar anticoncepcional oral. Ou se ela teve um quadro de vômitos e diarreia, isso diminui a eficácia do contraceptivo oral. Então é recomendado combinar os métodos. Perfeito. Doutora, falando sobre as infecções vaginais, né? Como identificar essas infecções vaginais, como no caso da candidíase, por exemplo? Bem, as infecções vaginais, elas dão sinais, né? São sinais e sintomas. A candidíase, o que é bastante característico dela é a coceira, o prurido vulvar. Então, além de ser um corrimento branco, tipo leite talhado, ele também causa muita coceira. Mas nada como um bom exame físico, em alguns casos exame de bacterioscopia, exame a fresco de secreção vaginal para a gente identificar. O ideal é que a paciente não se automedique. O que acontece com muita frequência é que quando elas chegam numa consulta, elas já tomaram vários remédios, já usaram vários cremes vaginais, aquele que está lá na estante da farmácia, ou que o farmacêutico prescreveu, muitas vezes nem é o farmacêutico, é o balconista da farmácia, e atrapalha muito porque seleciona cepas, dificulta o diagnóstico, a paciente chega na consulta sem estar com nenhum sintoma, e aí fica difícil manejar. Então o ideal é que elas evitem a automedicação. Mas que se quer fazer alguma coisa para evitar ter candidíase, os hábitos de higiene adequados. A higiene íntima com sabonete íntimo apropriado. Muitas vezes a gente vê paciente usando sabonete do corpo na região íntima. Acaba alterando o pH e isso causa mais corrimento. Após período de férias, que o pessoal vai para muita piscina, praia, usando aquela roupa úmida o dia inteiro, acaba tendo um pouquinho mais
de corrimento, de infecções vaginais. Então, evitar roupa molhada, evitar usar sabonetes que não são apropriados e evitar automedicação, principalmente. E a partir da ida, da consulta com a ginecologista, vai se ter ali um melhor indicamento do tratamento a ser feito por essa paciente. Correto? Isso, a gente vai direcionar conforme a necessidade e o tanto de vezes que essa paciente teve uma candidíase durante o ano. Por exemplo, candidíase de repetição, ela requer um outro tipo de tratamento. Muitas vezes também está relacionado com o sistema imunológico da paciente. E por isso que tem que evitar a automedicação. Por isso que tem que ir com um profissional que realmente seja ginecologista para atender esse tipo de condição. Muitas vezes a paciente acaba atropelando as coisas, mas o ideal é que evite isso. Doutora, falando um pouco seguindo sobre a saúde ginecológica, queria que a senhora fizesse uma relação entre a saúde ginecológica e a saúde sexual das mulheres, de como é possível manter o equilíbrio entre as duas. Quando você fala de saúde sexual, não é só uma questão de libido. A libido é um importante fator. A libido, ela envolve o bem-estar do relacionamento, existe o bem-estar individual da paciente, existem as doenças de base dela que podem estar atrapalhando a libido. Então é um tema bem amplo. Outra coisa que a gente fala sobre saúde sexual são as infecções sexualmente transmissíveis. Então existe uma recomendação de, a cada troca de parceiro, você, antes de iniciar a vida sexual com um novo parceiro, fazer o rastreio de doenças sexualmente transmissíveis, tanto na paciente quanto do novo parceiro. Se a gente está falando de relações que são monogâmicas, relações que são duradouras, também existe uma outra frequência, pelo menos uma vez ao ano, ser feito a pesquisa de doenças sexualmente transmissíveis. Então, a saúde sexual, ela envolve libido, envolve não estar com infecções, não estar com disfunções de assoalho pélvico. Isso aí também é trabalhado com a equipe da fisioterapia de assoalho pélvico. Então, são bastante pontos, né? Bem amplo quando falamos de saúde sexual. Sim. E a minha próxima pergunta, também nesse sentido, é como lidar com esses problemas, né? Por exemplo, de disfunção sexual feminina. Bem, a disfunção sexual feminina vai além dos hormônios, né? Existe o bem-estar da relação, saber como ela vai no trabalho, saber se tem alguma alteração mental, e tem a parte estrutural também. Então, doenças como endometriose, ter miomas volumosos, ter o que a gente chama de distopias genitais, que é a bexiga caída, por exemplo, podem atrapalhar a vida sexual da paciente. Então, na consulta, ela busca identificar qual é a principal queixa da paciente. O que falta é a libido, falta de prazer durante a relação, tem paciente que falta de autoconhecimento do próprio corpo. Tudo isso impacta negativamente na vida sexual da paciente. Então, não é só um fator, é multifatorial. Lógico, respeitar cada uma das demandas. Doutora, falando agora um pouquinho sobre a menopausa. Quais são os sintomas da menopausa e de que maneira essas mulheres elas podem lidar com esses sintomas, como o calor excessivo, entre outros? Bem, os sintomas da menopausa começam com uma alteração de humor, alteração do ciclo menstrual. Os ciclos podem começar a ficar muito curtos ou muito espaçados, e a menopausa ela é caracterizada mesmo por um ano sem menstruar.
é caracterizado por aquele período, mas ela começa a dar sinais. Também tem as alterações hormonais, que vão ser vistas em laboratório e vão dar sintomas físicos na paciente, que são essas ondas de calor e alterações de humor que são mais frequentes. Mas também tem o ressecamento vaginal, que é outro fator que atrapalha bastante a qualidade de vida da paciente. Como lidar com cada um desses sintomas envolve uma multidisciplinaridade, mas principalmente tem que identificar o que incomoda mais a paciente. Então, eu lembro de um professor meu que falava em saúde mental. O que mais te incomoda? É a libido ou é o humor? O que mais te incomoda? É a alteração de humor ou os calorões? Para a gente poder direcionar. E é importante que a paciente saiba que ela vai chegar no consultório com a demanda de menopausa e que ela não vai ter todas as soluções de prontidão. Vai precisar ter um acompanhamento um pouco mais próximo, vai começar a fazer uma medicação, de acordo com cada histórico pessoal da paciente, histórico pessoal e familiar dela, para escolher qual é a via de tratamento e quais são os tratamentos que precisam ser associados nesse momento da vida. Então, vai desde reposição hormonal até começar uma atividade física para aquelas que são sedentárias, até mudar a alimentação, uma paciente que esteja com alteração de glicose, de colesterol no sangue, além de mudança de comportamento sobre tipo de roupa que ela usa. Nem toda paciente vai poder usar a reposição hormonal. Então, a gente vai ter que aconselhar usar roupas mais leves, roupas encamadas, tomar banhos mais frequentes, e pode parecer uma besteira, mas muitas vezes é uma orientação que é necessária para a paciente ter uma qualidade de vida. E doutora, eu gostaria que você comentasse, porque assim, a gente vem nessa crescente de cuidados, né, com os hábitos alimentares, com a qualidade de vida, a melhora da qualidade de vida, exercícios físicos. Mas também a gente tem um público, digamos assim, mais antigo, que muitas das vezes não tem tanto essa, como que eu vou dizer assim, essa regularidade na busca por médicos, né, por, enfim, consultórios, acabam buscando só quando tem algum tipo de problema, mas acabam não fazendo a parte da prevenção, né, não tendo uma regularidade. Eu queria que você contasse pra gente algumas estratégias de como a gente pode conscientizar essas pessoas que não possuem esse hábito de ir com frequência nos consultórios. Eu acho que o principal fator de diminuir essa baixa procura, essa retração em procurar, é mostrar os benefícios para a saúde, e trazer essa pessoa para, por exemplo, eu vejo muitas idosas que têm mais resistência de ir ao consultório. Então, uma insistência com os familiares, com aquele filho, aquela neta de confiança, para levar com um profissional que ela sabe que ela não vai ter oposição, né? Então, é muito importante que seja um profissional que a acolha, que, a depender de cada faixa etária, é necessário uma empatia diferente, né? Nas adolescentes, um profissional que seja mais acessível, que fale na linguagem dela. Na paciente jovem que trabalha, às vezes precisa que seja um profissional mais dinâmico na consulta, porque ela tem outras coisas para fazer naquele dia. E o profissional para atender o idoso, ele precisa ter um tempo maior para ouvir as demandas, e também precisa ser mais assertivo no que está buscando, e quais são os outros problemas e direcionar. Eu tenho pacientes idosas que vão no consultório
mas elas nunca foram no geriatra. Aí, gente, mas o geriatra que é o médico que gerencia o seu cuidado. É muito importante ir no ginecologista. A gente vai identificar coisas em relação à vida ginecológica. Mas e as outros pontos? Então, muitas vezes ela vai numa consulta do ginecologista para fazer preventivo aos 80 anos de idade, e aí eu tenho que explicar, olha, tá na hora de ir no cardiologista, tá na hora de fazer fisioterapia, de fazer musculação, e aí vai integrando os outros cuidados. E esse, digamos assim, esse receio de ir no profissional é um pouco medo de identificar algum problema, alguma doença, é um pouco do aspecto cultural também. Existem as fobias, existem também os traumas, né? Então, tem pacientes que não foram bem atendidos, não tiveram boas experiências, então evitam procurar a saúde. Tem as pessoas que estão sempre muito ocupadas. A mãe leva o filho no pediatra todo ano, mas fica sem fazer preventivo por 5 anos. Então, são coisas que a gente não consegue entender. E isso acontece com muita frequência. Eu tenho paciente que está justificando a falta de rastreio, de check-up ginecológico por causa da pandemia. Gente, a pandemia já acabou. Tem muita gente que está há 4 anos sem fazer nenhum rastreio, nenhum exame. E existem os tabus em relação ao corpo, então ao corpo feminino. É muito importante que exista uma quebra desses tabus, que a paciente entenda que o ginecologista está ali para ouvir, para fazer o rastreio, para aconselhar, direcionar o tratamento dela. Ele não está ali para julgar a paciente. A gente está como um facilitador de saúde. Então, tem que quebrar esses tabus. Fazer as rotinas sem medo, separar um mês do ano para fazer os exames, separar uma época do ano para essa dedicação ao autocuidado, não só de ir na academia, não só de comer bem, mas também de fazer os exames. Bom, doutora, digamos assim, do mal do século, um dos males do século é a questão do estresse, né? Esse cotidiano, essa vida corrida, que falta tempo para tudo. Todo mundo diz assim, eu queria que o dia tivesse 40, 50 horas, porque 24 horas é pouco. De que maneira o estresse, ele influencia, ele impacta na saúde da mulher? O que eu costumo sempre falar nas consultas, quem passou em consulta comigo vai ouvir isso com frequência. O que controla o nosso ciclo menstrual, por exemplo, é o eixo hipotálamo, hipófise, gônadas. Então, começa na cabeça. Então, não tem como o estresse, alterações de humor, alterações mentais não alterarem também o ciclo reprodutivo da paciente, o ciclo menstrual. Então, elas impactam diretamente na vida da paciente, não só de ciclo menstrual, mas também de uma forma geral, como humor, ter depressão, ter mais ansiedade. Não é normal a paciente não ter tempo para descansar, a pessoa, na verdade, né, paciente. Não é normal a pessoa não ter tempo para descanso, não é normal ela querer que tenha mais horas no dia. Isso quer dizer que ela está gerenciando muito mal o seu tempo. Não dá para fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente tem que estabelecer prioridades e gerenciar o tempo, gerenciar o estresse é algo muito importante para ter qualidade de vida. Então, uma dica é façam terapia, principalmente, façam terapia, tirem um tempo de descanso, tirem um tempo de lazer, mas trabalhar também é importante. Não deixe que o trabalho consuma toda a sua rotina, todo o seu tempo. Isso tire todo o seu tempo com a família, com os amigos, com o lazer, o tempo da igreja. E quando for difícil, procurem um profissional habilitado, procurem um psicólogo, que ele vai conseguir direcionar e organizar as ideias. Perfeito.
Doutora, a gente vai chegando ao final do nosso segundo episódio. Gostaria que você deixasse uma mensagem, uma indicação, alguma orientação para quem está nos assistindo. Bem, a minha principal orientação é que as pacientes, pelo menos uma vez ao ano, passem por um check-up ginecológico, pelas consultas de rotina, para identificar alterações de padrão na saúde e também que não só vá ao médico, mas também inclua outras coisas que melhorem a qualidade de vida, como atividade física, como uma alimentação saudável, como ter tempo para o descanso. Isso é muito importante. Nós não somos máquinas, principalmente a ginecologista mulher. Ela consegue entender um pouco mais desse universo, dessas dificuldades femininas, e que elas não tenham medo. Não precisa ter medo do ginecologista, é um momento de consulta, é um momento de tirar dúvidas. Anotem as dúvidas antes de ir para a consulta, isso é muito importante. Anotem os sintomas, quando eles apareceram, para que a paciente não esqueça naquele momento tão importante de estar de frente ao médico. Perfeito. Doutora, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua vinda ao nosso Renalcast. Sinta-se convidada para retornar outras vezes, tem muito assunto para a gente abordar. E você já está convidada desde já. Obrigada. Bom, a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana com mais um episódio do Renalcast. Não deixe de seguir a nossa página no Instagram, no Facebook, no TikTok e, é claro, o nosso canal no YouTube. Até lá!